Elevar a consciência não é virar uma pessoa iluminada, não é não ter problemas, não é viver num estado permanente de paz e se tornar aquela pessoa good vibes. E também não é se tornar melhor do que ninguém. Na verdade, muitas vezes elevar a consciência é o oposto disso, é o oposto do conforto. Porque quando a consciência expande, você começa a ver o que antes conseguia ignorar. Você percebe padrões, relações que te drenam, personagens que já não cabem mais e escolhas que não nasceram da sua verdade. E depois que você vê, não tem como desver. Fica muito mais difícil continuar dormindo dentro da própria vida. Existe uma ideia muito romantizada sobre elevação de consciência, como se fosse uma experiência bonita, leve, linear e inspiradora o tempo inteiro. Mas a verdade é que elevar a consciência pode ser profundamente desconcertante, porque não muda só o que você sente, tolera, percebe, o que você não consegue mais fingir que não viu, muda a forma como você lê a si mesma e aos outros e a própria vida. Se você ainda não me conhece, eu sou Ellen Martins, mentora de mulheres, e aqui nesse canal eu falo sobre reconhecer os padrões invisíveis que moldam suas escolhas, sua carreira, seu negócio, sua autoestima, sua prosperidade e a direção da própria vida. Hoje eu quero te mostrar 7 coisas que começam a acontecer quando a consciência se eleva de verdade. A primeira delas, você começa a ver padrões onde antes via apenas coincidência. A primeira coisa que acontece quando a consciência se eleva é que você começa a perceber esses padrões. Antes, o que você chamava de azar, fase, dedo podre, de repente você começa a notar repetições, os mesmos tipos de relações, travas, medos quando algo está prestes a dar certo. Por exemplo, você diz que quer prosperar, mas toda vez que surge uma chance real de crescer, você recua, adia, duvida, baixa o preço, se diminui, perde o time. Antes você achava que o problema era falta de sorte. Agora você começa a perceber que existe um padrão interno organizando essas escolhas. 2. Você perde a capacidade de se enganar com tanta facilidade. Quando a consciência se eleva, você começa a perder o conforto da autoilusão. Você percebe quando está aceitando menos do que sabe que poderia viver. Percebe quando está chamando de paciência o que já virou medo, chamando de prudência o que já virou autossabotagem. Elevar a consciência é como acender uma luz num quarto onde você aprendeu a andar no escuro. No começo a luz incomoda, mas depois dela você já não consegue tropeçar fingindo que não viu os móveis que estavam na sua frente. Esse é um dos efeitos mais profundos da consciência. Ela tira o álibi da inconsciência. 3. O que antes parecia normal começa a parecer pequeno demais. Quando uma mulher eleva a consciência, muitas coisas que antes pareciam normais começam a incomodar. Conversas vazias cansam mais, ambientes incoerentes pesam mais, papéis antigos começam a parecer roupas que já não servem mais. Isso não significa arrogância, significa expansão de percepção. Quando uma mulher passa anos sendo a forte, disponível, a que resolve tudo, a que acolhe todo mundo, em algum momento ela começa a sentir exaustão. Não porque ajudar seja errado, mas porque ela percebe que transformou a própria função de sustentar os outros em identidade. E agora algo nela quer reciprocidade, profundidade, verdade. A consciência elevada faz isso, ela revela onde você estava sobrevivendo em lugares que já não combinam com a sua mentalidade atual. Quarto, você começa a sentir solidão em ambientes onde antes sentia pertencimento. Esse é um ponto delicado, mas muito real. Nem sempre elevar a consciência traz pertencimento imediato. Às vezes traz intervalo, distância, porque você começa a não caber mais em certos ambientes, certas dinâmicas, certas conversas, certas versões suas. E isso pode gerar uma sensação de solidão. Uma mulher que começa a se observar mais, a estudar mais, a querer relações mais honestas, de repente ela percebe que alguns vínculos só funcionavam enquanto ela era mais anestesiada e mais conveniente. Existe um tipo de solidão que não nasce da falta de amor, nasce do fato de que a sua alma já atravessou uma ponte que parte do seu entorno ainda não atravessou. 5. Você começa a ouvir a intuição com mais clareza. Quando a consciência se eleva, a intuição tende a ficar mais audível, não porque ela surge do nada, mas porque o ruído externo diminui. Você começa a perceber mais rápido quando algo não está bom, quando uma escolha não é coerente, quando um caminho parece mais vivo e interessante do que outro. A intuição não é histeria, não é fantasia. Por exemplo, uma mulher que recebe uma proposta ótima no papel, na teoria,
para ganhar mais dinheiro, mais status, mais reconhecimento, algo nela diz que esse não é o melhor caminho. Antes, ela ignoraria esse sinal e iria a si mesma. Agora, com a consciência mais expandida e a intuição mais aguçada, ela para, observa, escuta e percebe que a proposta conversa com a ambição antiga do ego, mas não com a verdade atual da sua alma. 6. Você para de culpar apenas o mundo e começa a observar a sua participação nos ciclos que você vive. Esse ponto separa profundidade de superficialidade. Quando a consciência se eleva, você para de se ver apenas como vítima do que vive. Isso não significa se culpar por tudo. Significa reconhecer a sua participação. Você começa a perguntar: por que eu tolero isso? O que em mim ainda sustenta esse padrão? Que medo me mantém aqui? Essa é uma virada poderosa. Consciência elevada não é um pedestal, é um espelho sem maquiagem e nem todo mundo quer se olhar nele, porque esse espelho não mostra só o que fizeram com você, mostra também os pactos inconscientes que você ainda mantém com aquilo que te limita. 7, você não consegue mais voltar a viver do mesmo jeito. Talvez essa seja a grande mudança. Depois que a consciência se expande, você até pode adiar mudanças, pode tentar continuar como antes, mas alguma coisa já mudou de forma irreversível. E por isso não consegue mais voltar para a inconsciência com a mesma inocência. Por exemplo, uma mulher percebe que está há anos vivendo a vida que esperam dela, e não a vida que ela verdadeiramente quer. Ela não sabe exatamente qual o próximo passo, mas já sabe que não consegue mais chamar aquilo que ela está vivendo de normal. Esse é um marco, porque toda transformação real começa antes da mudança externa. Ela começa quando o que era invisível fica impossível de ignorar. Eu quero fechar esse vídeo te lembrando de uma coisa importante. Elevar a consciência não é virar ser de luz e ser good vibes o tempo todo. Na maioria das vezes nem é isso. É soltar conforto, ingenuidade, tolerância ao que te diminui, o encaixe em lugares que antes pareciam naturais, soltar a facilidade de se anestesiar. Mas em troca você ganha algo muito maior, a presença. Você começa a habitar mais a própria vida, perceber mais cedo quando está se traindo, a reconhecer mais claramente o que é verdade e a viver com mais lucidez. Quando a consciência se eleva, a vida nem sempre fica mais fácil no início, mas fica muito mais verdadeira e coerente. E para uma mulher que quer viver de forma inteira, isso é muito significativo. Então, se você sente que está mais sensível, perceptiva, inquieta, seletiva, cansada de certos padrões, ambientes e grupo de pessoas, tudo isso pode ser indício de que você está acordando, despertando. Talvez o que antes parecia confusão seja, na verdade, ampliação de consciência. Porque quando a consciência se expande, a primeira coisa que muda não é o mundo externo. O que muda primeiro é o seu olhar. E quando o olhar muda, a vida externa começa a se reorganizar ao redor disso. Se você chegou até aqui, comenta a palavra consciência para eu saber que você assistiu até o final. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque nos próximos vídeos eu vou aprofundar esses movimentos invisíveis da psique feminina que transformam a vida de dentro para fora. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.